Que alegria estar com você mais uma vez. E a oportunidade que nós temos de estudar a Palavra de Deus. No programa de hoje, nós vamos entender por que a compreensão de que o pecado também está ligado à nossa natureza é importante para a vida, para a razão da existência e para entender o plano da salvação. E é claro, sempre a misericórdia e a oportunidade que o Senhor nos dá. Está no ar o Escola Bíblica. Olá, que alegria poder ter a sua companhia. Como é que você está? Como é que passou de ontem? Tudo bem? Hoje, quinta-feira, já estamos nos preparando aí para mais um final de semana, uma semana curta para alguns, né? Mas que esses momentos sejam momentos tranquilos, tá bom? Da gente estudar a palavra. Então, se acomode, senta tranquilo aí na poltrona. Eu sempre gosto de dizer que a gente não deveria abrir a Bíblia com pressa. A gente tem que abrir a Bíblia com tranquilidade. Não sei quanto tempo você lê a Bíblia diariamente, mas o tempo que você parar para ler, faça isso com calma. Porque as coisas espirituais, elas são entendidas espiritualmente. Por isso, pare, reflita e peça a orientação do Espírito Santo. É o que nós vamos fazer mais uma vez agora, antes de abrirmos a palavra. Que o Espírito Santo nos ilumine. Como eu mencionei ontem, antes da gente chegar aí na sua casa, o Espírito Santo já chegou. Porque o Espírito Santo, a divindade, eles são os maiores interessados na nossa felicidade. Eles são os maiores interessados para que a nossa vida seja transformada. Talvez eu esteja falando para você que dentro do seu contexto familiar passa por desafios, tem alguém que luta contra os vícios, tem problemas no seu casamento, ou alguém que está longe dos caminhos do Senhor. O maior interessado na felicidade, na sua e dessa pessoa, é Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Eles desejam a nossa salvação. Por isso, devemos clamar sempre ao Senhor. Vamos orar mais uma vez, ao abrirmos a palavra. Se sinta nessa hora acolhido, amado, abraçado, visto, notado pelo poder do Senhor. O céu olha para a sua casa, o céu olha para você onde você está neste momento. Tenha certeza disso. Oremos. Pai, é hora de abrirmos a Tua palavra. Eu imagino a diversidade de realidades nesse momento. Pessoas que estão assistindo estão num grande centro. Outras pessoas estão no interior, numa fazenda. Pai, algumas pessoas estão bem, estão parando para assistir esse programa, para acompanhar, estão tranquilos. Outros talvez estão angustiados, em desespero. Que todos se sintam assistidos e que agora, ao abrirmos a Tua palavra, a gente entenda o que o Senhor deseja para nós. Eu suplico por isso, em nome de Jesus. Amém. Se você gosta de pegar um caderninho, pega o seu caderninho, pega a sua Bíblia. Eu gosto de pegar a minha Bíblia e eu tenho aqui, eu uso uma canetinha, acho que até já falei isso, que
de gel que eu pinto aqui, marco o texto. Se eu vou fazer uma anotação, eu coloco uma canetinha fina, faço uma anotação. Eu não sei como você faz isso, e não sei se você faz. Talvez você está ligando pela primeira vez, assistindo pela primeira vez, talvez não tenha a Bíblia, né? Você pode baixar aí no seu celular, está tudo bem. O importante é que você abra o seu coração. Quero só retomar um pouquinho a nossa fala de ontem. Nós estamos nessa temporada estudando a lógica da existência humana, de onde eu vim, por que eu estou aqui, para onde eu vou, e tentando relacionar todos os temas bíblicos dentro desse tema. Trabalhamos na primeira semana a nossa origem, trabalhamos a queda e agora as consequências do erro que Adão e Eva cometeram e como isso afetou toda a humanidade. A gente chama isso biblicamente de pecado. E nós vimos ontem que pecado ele é a transgressão pública, mas pecado ele também é o meu pensamento. Eu posso transgredir no meu pensamento. E pecado é a minha natureza, que é o que a gente vai explorar agora. Eu só queria resgatar essa frase que eu coloquei, que uma visão errada sobre o pecado vai me levar a uma visão errada sobre a salvação. Se eu olho, e eu mostrei para você essas duas telas, se eu olho para o pecado, e o pecado é a queda, é ir para o fundo do poço, é esse lapso, é se desligar de Deus. Se eu olho para o pecado dessa forma, e agora eu olho que eu tenho que, sozinho, com as minhas próprias forças, buscar a perfeição, a minha visão a respeito de salvação vai estar equivocada. E aquilo que Jesus fez, a gente vai ver na semana que vem, se torna limitado. Porque eu acho que por mim mesmo eu posso chegar lá. E a gente percebe que não, e vamos perceber mais agora quando a gente entender sobre a questão da natureza. Já é perceptível quando a gente entende isso dentro da perspectiva de que pecado é também o pensamento. Eu cometo o pecado se eu penso de forma equivocada. Intenção impura, diz o texto de Mateus capítulo 5, 27 e 28. Essa intenção impura é o desejo, a cobiça. E o pecado muitas vezes, antes de se tornar uma transgressão pública, ou sempre, né? Primeiro ele foi concebido na nossa mente. Agora, como há esse controle, como que eu posso ser transformado? A gente vai ver a atuação do Espírito. E como será que isso é possível enquanto nós vivemos nesse mundo de pecado, nesta terra? Então vamos lá. Pecado é muito mais do que uma série de ações isoladas. Eu terminei com essa imagem. Pecado reflete o nosso pensamento. Por quê? Porque a nossa natureza é uma natureza má. Então vamos lá. O texto de Romanos capítulo 3, verso 9, ajuda a gente a entender um pouquinho mais. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? O contexto da carta aos Romanos aqui, a gente tem vários temas. Ele está falando assim, será que o judeu tem vantagem sobre o gentil? Quem que era o judeu? O judeu era aquele povo que foi escolhido como testemunhas para a pregação do Evangelho, para compartilhar as verdades bíblicas. Não eram escolhidos, não é uma exclusividade de salvação. Isso é importante. Não há exclusividade de salvação em nenhuma comunidade religiosa. Todos são chamados. Existem verdades da palavra que devem ser pregadas. Agora, exclusividade de salvação, só vai ser salvo fulano, que é dessa denominação. Não, isso não está dentro do contexto bíblico. Agora, Deus chama para que verdades sejam pregadas, verdades sejam faladas. E
os judeus foram chamados, isso é a descrição do Antigo Testamento todo, como aqueles que pregariam a verdade para todos os povos. E lá em Isaías, o Senhor vai dizer que a minha casa será uma casa de oração para todos os povos. E o Senhor tinha pessoas, e essas pessoas foram aceitando o Evangelho, e alguns tinham verdades bíblicas no coração, e quando eles receberam a mensagem, essas pessoas já foram encontradas como pessoas que tinham a visão do Deus verdadeiro. Eles ampliaram esse conhecimento. Dá para você entender? Então, o judeu é aquele que foi chamado para a pregação. E ele pergunta, temos nós qualquer vantagem, Paulo que está escrevendo isso, sobre os gentios, nós judeus? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Ou seja, não há diferença. Todos nós que estamos aqui nesse momento, você que está me acompanhando, nós que estamos aqui, todos somos pecadores e carecemos da graça, carecemos da transformação do poder de Deus. Eu não posso me sentir autossuficiente, eu sou melhor do que você. Não, hipótese alguma. Eu careço da graça como você. Todos nós necessitamos da ajuda do Senhor. Todos em qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque todos estamos debaixo do pecado, todos somos pecadores. E eu quero citar aqui 2 textos, eu vou ler um pouquinho mais. Um é o Salmo 51, minha sugestão da sua leitura para o Salmo 51 é todo o Salmo. Qual é o contexto desse Salmo? É um Salmo escrito por Davi, depois de ele ter sido alertado ou ter assumido diante de Natã, o profeta, pelo pecado que ele havia cometido com Betseba. Então, o Salmo 51 é uma música de reconhecimento e de arrependimento do pecado que ele cometeu com uma mulher, esposa do general do seu exército. E acho que nós vamos para o intervalo, e aí eu vou voltar, que vai ser melhor. Essa história está em 2 Samuel, capítulo 12, é isso? É isso, exatamente. Então, se você quiser ler a descrição da história, Natã conta uma parábola, aí você vai entender muito mais o significado do Salmo 51, que é essa declaração de Davi dizendo, eu sou pecador, eu preciso do Senhor. Eu não conheço você, não sei qual é a situação que você vive, eu não sei quais são os seus desafios, mas eu queria dizer que Deus conhece e você não está sozinho. O Senhor está preocupado com você. Abra seu coração para Ele. A gente vai para o intervalo e a gente volta já, tá bom? Você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Nosso objetivo é abrir a palavra de Deus e com muita tranquilidade irmos estudando o texto bíblico, explorando uma narrativa ou um tema. Nessa temporada, a lógica da existência humana dentro da perspectiva bíblica. De onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde eu vou. Você sabe que nós oferecemos para você, eu sempre cito como material didático. Nós temos vários materiais aqui, a gente faz em forma de revista, para que você entenda ainda mais a palavra de Deus. E agora, a gente tem uma meta. A partir de segunda-feira, nós queremos contar com você para a gente realizar um sonho, que é um novo estudo bíblico, uma nova forma de você estudar a Bíblia. Vai ser uma revista com uma nova visão. E sabe quem pode fazer isso, né, acontecer? Você. Se você é um anjo da esperança, você deve se programar
para preparar uma doação única. E essa doação vai ser para o nosso novo estudo bíblico. Nós queremos atingir 50 mil pessoas. Isso mesmo. E sabe quanto custa todo o material que nós oferecemos? Nada, nada. Por quê? Porque os nossos anjos da esperança nos ajudam. Se você ainda não é um anjo, a partir de segunda-feira, das 9h30, a partir das 9h30, a gente vai ter o Anjos ao Vivo. Histórias de vidas que foram transformadas por conhecerem a palavra de Deus. E aí você vai saber mais sobre esse novo estudo. Então, se você não é um anjo, fique ligado com a gente, acompanhe a programação. E se você já é, você pode se programar para fazer uma doação única e realizarmos o sonho de um novo estudo bíblico. Isso mesmo, queremos atingir 50 mil pessoas, gratuitamente, com a sua ajuda, tá bom? Eu fui por intervalo, eu dei uma interrompidinha, eu ia ler o Salmo 51, parte do Salmo 51, e o contexto desse salmo é uma música que Davi faz diante da confrontação e do reconhecimento de que ele havia cometido um pecado. Esse reconhecimento não foi imediato, viu? Ele velou isso, até que Natã, o profeta, conta uma parábola e isso faz despertar. Quando o Espírito Santo trabalhar na mente de Davi, quando Natã diz, ele conta a história de uma pessoa, um rei que tinha muitas ovelhinhas e o outro não tinha nada, e o rei foi lá e tomou daquele que não tinha, que tinha só uma, e aí, o que eu faço com esse homem? Tem que matar. E Natã olha e diz assim, esse homem é você. Diante desse assumir, ele escreve o Salmo 51. Eu vou ler alguns versos. Lava-me completamente da minha iniquidade. A palavra iniquidade traduzida aqui, mais uma vez, do erro, do pecado. E purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente. Ele está abrindo seu coração para Deus. E fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Esse verso é importante para o nosso entendimento de que pecado é uma transgressão pública. Pecado pode ser o pensamento, o desejo, a cobiça, aquilo, nós lemos a referência de Mateus. Mas pecado também é a natureza. Davi está dizendo neste verso que ele foi concebido em pecado. Ou seja, ele nasceu com a disposição de fazer aquilo que é errado. A compreensão disso, volta a minha frase, está sublinhado aqui para você. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Aquela frase que eu citei, que uma compreensão equivocada do que é pecado me trará uma compreensão equivocada do que é a salvação, logo de como eu devo viver a vida cristã. Como eu mudo a minha natureza. Eu não consigo pelos meus próprios esforços. Eu careço da orientação, eu careço do Espírito Santo constantemente na minha vida. Quando a gente lê o que está em Romanos, o capítulo 7, versos 15 a 20, qual é o contexto? É uma carta, a gente já leu um texto de Romanos aqui, falando que todos são pecadores. Que vantagem tem o judeu do gentio? Lembra que a gente leu? Nessa carta aqui, nesse contexto, Paulo está falando a respeito da lei, de qual é o propósito da lei. A lei vai me mostrar os erros que eu cometo, só que a lei não vai mudar a minha natureza, não vai mudar meu coração,
ainda que a prática daquilo que é correto vai transformando minha vida, mas isso é feito através do Espírito Santo. Quanto mais eu faço o que é correto, mais o Espírito Santo vai trabalhando na minha mente. Mas eu não consigo, pelos meus próprios esforços, mudar minha natureza. Como a gente leu no Salmo 51, a minha natureza é má e eu fui concebido em pecado. Olha o que Paulo diz aqui, porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Dá para entender até aqui? Dá para entender? Vamos com tranquilidade, é um texto longo. Vamos lá. Nem eu consigo entender a minha forma de agir, porque eu não faço o que eu gostaria de fazer, eu faço o contrário. Você se identifica de alguma forma? Todos nós, queridos, em algum momento você tentou fazer o que era correto, mas a sua natureza ruim, má, fez você fazer o que é errado e você, nem eu mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. E vamos lá, estamos falando de um personagem bíblico que passou por um processo de transformação. Dentro do contexto bíblico, Paulo foi o Saulo perseguidor e agora é o Paulo que foi chamado pelo Senhor. Mas essa mudança é um processo da vida e ele continua com essa luta. Você tem a sua luta? Não desanime, não desista. Vamos continuar. Quero ir com tranquilidade aqui. Ora, se faço o que não quero, eu consinto com a lei que é boa. Por quê? Porque a lei vai mostrar que eu estou cometendo meus equívocos. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. E agora vem uma frase importante. Pois o querer o bem está em mim, não porém o quê? O efetuá-lo. O querer o bem está em mim. Eu quero, mas não consigo. A gente vai um pouquinho mais adiante, a gente vai estudar, porque Paulo vai falar no capítulo 8 sobre ser controlado pelo Espírito. Mas só vou terminar aqui, vamos lá. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas sim o pecado que habita em mim. Está na hora de parar. Queria ir até o final aqui, mas vou voltar na segunda. Vou voltar na segunda com esse tema. Não se entristeça. Nós todos nos identificamos com o Senhor. Diante do Senhor, todos somos iguais e carecemos da graça. Você tem suas lutas, o Senhor quer te ajudar. Eu quero orar por você nesse momento. Talvez isso deixe a gente triste, angustiado, mas Paulo vai terminar dizendo assim, quem me livrará? Quem me livrará? Graças a Deus por Jesus Cristo, por isso que eu tenho que ir para Ele. Eu quero orar por você nesse momento. A gente tem pessoas que mandam seus pedidos, você pode mandar seus pedidos, tá bom? Você pode abrir seu coração, a gente vai ter alguém que vai te atender, a Lídia, atende a nossa produtora que é formada em teologia. Quero orar por você. Mande seus pedidos, suas perguntas. Quero orar por você, Maria Deusidete. Quero orar por você, tá bom? E também pela Maria Rodrigues de Aguiar. Cássia, quero orar por você. Um abraço para os amigos de Andradas, linda terra em Minas Gerais. Vamos orar. Pai do céu, muitos de nós nos sentimos angustiados diante dos desafios da nossa natureza pecaminosa.
por isso lançamos mão, ou queremos lançar mão. Senhor, nos ajuda. Abrace cada um de nós, Pai. Abrace cada um dos nossos telespectadores, esses que eu citei, e os milhares e milhares espalhados por esse país, em nome de Jesus. Amém.